Olá, bom dia pessoal. Graças a Deus, mais um dia aqui para poder gravar, né? Porque ontem, domingo, não foi? Eu me senti mal aqui, a pressão subiu por causa do meu estômago, né? O remédio que eu estava tomando não fez efeito. Então, precisei ir na emergência, tá? Sabe? E tomar vários remédios lá para poder controlar a pressão, né? E agora tá, graças a Deus, já tá no controle. Como é que se disse? Agora podemos gravar, mas vou gravar. Vamos continuar o estudo que a gente tava, né, pessoal? Porque não podemos parar, é isso. A gente não sabe quando a gente vai deixar esse corpo, né, pessoal? Mas aproveite, enquanto eu estiver aqui gravando os vídeos, estejam atentos, estudando, meditando, sabe? Para a evolução da sua consciência. Que a gente não sabe qual é o momento que a gente vai passar para o outro lado. Se eu passar para o outro lado, a gente continua o estudo lá, sabe? Depois que você também passar para o outro lado lá, a gente vai continuar o estudo lá. Estudo não para, a gente é eterno, pessoal. A gente é eterno, a gente não pode deixar que essas coisas venham nos afetar, né? Graças a Deus, pessoal, vi aí que a visualização aumentou, né? Sim, vai ver nos outros vídeos lá do começo. Eu vi que os outros vídeos do começo a visualização cresceu, né? É isso, vai vendo os vídeos que foram lá, eu gravei aqui, deixei, porque um completa o outro, sabe? Eu venho naquela sequência de estudo para a gente entender o contexto real, entendeu? Porque a gente não pode pegar assim, se isolar em uma só verdade, só uma coisa assim, a gente não pode se isolar. A gente tem que chegar aí e estudar de tudo e tirar a essência dali. O que há de verdade nisso aqui? Vamos ver, vamos reparar, vamos analisar aqui, tal. É isso que era para as pessoas estar fazendo, pessoal. Mas esses conceitos de grupos de religião, de grupos religiosos, é complicado, porque tem espírito aí também enganando. Você acha que os espíritos estão me atacando é por quê? É de graça? É, é grátis, o ataque grátis? Não é, pessoal, é porque eu estou trazendo essa visão e está quebrando alguns paradigmas. O paradigma está onde? Na mente das pessoas, entende? Então, cada um quer ficar no seu quadradinho, ganhando seu lucro, fazendo sua coisa, entendeu? Mas isso não vai despertar a pessoa para que a pessoa se torne, eleve a sua consciência, pessoal. Porque todas as informações que estão aí, a gente precisa pegar, avaliar e ver ali o que é que tem ali de profundo, o que é de verdade que a gente pode tirar. Se não existir verdade ali, a gente cavar, a gente descarta, né? A gente descarta aquilo e vai pegar só a essência da verdade. Isso é que interessa para a gente que somos espiritualistas, estamos buscando a verdade. Entendeu, pessoal? Então é essa coisa que eu venho falar, porque eu estou vendo aí muitos aí, né, falando aí, meio assim, invocado porque ela é de um grupo aí, não quer ouvir o meu vídeo, sabe? Houve vídeo de vários outros pregadores, de várias outras coisas, mas por que o meu vídeo não quer assistir? Por quê, pessoal? Entende? Entende agora? Então, como é que se diz? Eu vi
cidadão falando isso. Ele assiste vídeos de outros pregadores. Aí falou comigo, aí eu digo, eu tenho uns vídeos aí. Eu cheguei e lancei uns vídeos para ele. Assisti um, dois, três, aí depois mandou uma mensagem para mim. Não mande mais vídeo para mim não, viu, irmão? Não mande mais vídeo não. Eu, pô, o cidadão diz que quer estudar essas coisas espirituais. Diz que assiste vários vídeos, né? Que não tem grupo religioso. Ele assiste para ter o conhecimento. Aí depois eu envio o vídeo para ele e depois ele não quer assistir mais. Entende, pessoal? Entende porque isso. Agora ele deve estar continuando assistindo os outros vídeos dos outros pregadores. Mas por que o meu não quer assistir? Não quer assistir? Hein? É essa pergunta que eu faço, entende? Porque a espiritualidade deve estar tocando nele. Algo deve estar tocando nele, no profundo dele, para que ele seja abençoado, seja conectado com a espiritualidade verdadeiramente. Porque senão você vai ser mais um religioso desses que já tem milhares. Só lá, tá, ó, não faz efeito nenhum na vida. Aí vai caminhando ali. Aí depois, se verdadeiramente não tem experiência no mundo espiritual, aí tá. Aí só vai ter a experiência mesmo depois que o espírito sair do corpo lá, na morte, morreu. Pronto. Aí lá ele vai comprovar verdadeiramente que o mundo espiritual existe. Entende? Foi o último tema que eu falei aqui, não foi que eu botei aí, mundos espirituais. Botei lá, será que existe mesmo? E onde está esse mundo espiritual? Sabe, pessoal? Então, é isso que as pessoas precisam ter dentro dessas coisas. Então aí também aqui falado sobre o, esses cidadãos que tem por aí, né? E eu também ouvi, eu fiquei muito feliz porque eu vi uma psicóloga que é amiga minha, né? Ela falando no Instagram dela que ela já. Parece que eu vi meu vídeo, sinceramente já ouvi. Pela aquela fala dela, eu estava ouvindo ela. Ela disse que a verdade está dentro de você. Você não pode encontrar nenhuma verdade aí fora. A verdade toda está dentro de você. E ela falando lá. Então, eu estava vendo o vídeo dela, ela nunca falou isso. Por que ela agora ela falou isso? Deve estar assistindo meus vídeos, que eu faço contraponto com a psicanálise, psicologia e tal. Ela deve estar ouvindo isso. Entende? Então, eu vi ela falando, eu fiquei feliz, porque pelo menos ela já sabe onde encontrar a verdade, né? Foi o que eu falei no outro vídeo, né, pessoal? E o meu tema hoje é o quê? O meu tema hoje é esse, como é que se diz? Da psicologia, né? Que é de Jung. Eu coloco lá, o que é inconsciente coletivo? Será que tem coisas espirituais aí? Nesse conceito que Jung traz de inconsciente coletivo? Porque Freud traz o inconsciente, né? Ele também traz o inconsciente pessoal, mas ele diz que existe um inconsciente onde toda humanidade tem esse pensamento inconsciente coletivo, né? É o que vamos saber aqui, o que é esse inconsciente coletivo, né? Eu fiz um resumo aqui e aí vou trazer alguns versículos bíblicos aí para os evangélicos não ficar de fora também, né? Entende, pessoal? Então é o quê? Vamos começar o nosso estudo? O que é que ele fala? O que é inconsciente coletivo? Aí ele fala aqui, o inconsciente coletivo
é o conhecimento que herdamos de toda a ancestralidade humana. Significa que Carl Jung observou 80 mil sonhos e todos eles compartilhavam elemento comum em culturas diferentes, ele compartilhava elemento comum em culturas diferentes. Então, olha o que ele fala aqui, o que é esse consciente, né? Esse conceito do inconsciente coletivo. Ele diz o quê? Ele diz que é um conhecimento que herdamos de toda a ancestralidade humana. Então, tudo que aconteceu com os nossos antepassados, as coisas tudo, está gravado nesse inconsciente coletivo. Está todo gravado. Que a gente herda algumas coisas, essas coisas. Ele aí fala o quê? Significa que Carl Jung observou 80 mil sonhos. Então, às vezes essas informações vêm através de sonho, né? Sonho lúcido, às vezes projeção, entendeu? São mostradas imagem para a pessoa sobre aquele significado daquela coisa. Entende? E todos eles compartilhavam elemento comum e cultural diferente cultura, né? Ele aí fala, né? Como um paciente da Europa e outro do continente africano sonhavam com a mesma imagem. Então, ele observou o paciente dele que ele teve, né? Ele observou um paciente que era do continente europeu e um paciente que era do continente africano. E ele viu que sonhava, se tratava do mesmo sonho, se tratava da mesma imagem, com o mesmo significado idêntico. Você está vendo o que ele fala? Entende, pessoal? Então, esse inconsciente coletivo aqui está falando de quê? Está falando de sonhos que está no nosso inconsciente, que eu posso estar sonhando aqui, mas uma pessoa que está lá na China, na Europa, sonha a mesma coisa. Então, aí ele está compartilhando do mesmo sonho que tivemos. Entende? Isso que é o inconsciente coletivo, que a gente herdou dos nossos antepassados. Entendeu, pessoal? É isso que ele fala que é o inconsciente coletivo. Que é esse termo que a gente herdou esse conhecimento. Entende? E aí o que é que ele fala mais? Significado, o mesmo significado idêntico, né? Aí ele fala aqui, em paralelo a isso, analisou inúmeras religiões e descobriu assim a espiritualidade, na qual todas as pessoas carregavam a mesma característica em comum de toda a humanidade. Então, pessoal, você vê que Carl Jung ele foi analisando esses processos mentais que trazia através do sonho. Ele analisou inúmeras religiões também e descobriu assim a espiritualidade. Então, pessoal, é o que eu falo sempre aqui. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Ele descobriu a espiritualidade por quê? Porque a espiritualidade estava dentro da pessoa. O reino está dentro da pessoa. E a pessoa é que ia para a religião colocar aqueles dons, aqueles talentos naquela religião que foi inventada ali. A pessoa ela já tinha a espiritualidade. A espiritualidade está com cada um. Cada um é médio, cada um tem a sua, como é que se diz? A sua mediunidade, tem o seu talento. Então, ele descobriu isso, que as pessoas
ia para... E Samuel, cadê ele? Ia para... Cadê a dele? Ele ia para, como é que se diz? Para o grupo religioso. Então, ele observou a religião e viu que a pessoa já tinha isso, né? Que a espiritualidade não tem nada a ver com a religião, entende? Na qual todas as pessoas carregavam a mesma característica em comum de toda a humanidade. Então, todo mundo carrega a espiritualidade, entende? É isso que eu estou falando, para que você se conecte com a sua espiritualidade. Porque eu sei que você tem aí dentro. Mas por mais que você não tem um grupo religioso, não interessa. Você tem espiritualidade. Se você faz parte de um grupo religioso, também não interessa. O importante é que você se conecte com essa espiritualidade. Foi o que Carl Jung descobriu nas pessoas, né? Aí ele fala, assim surgiu o conceito do inconsciente coletivo. Então, assim ele criou esse conceito que essa espiritualidade que a pessoa carrega dentro dela, que vem através de sonhos, né, projeção astral, é o quê? Ele criou o conceito, ele disse, esse conceito aí é o quê? É o conceito do inconsciente coletivo. Ele criou um conceito ali, porque ele descobriu a espiritualidade. Então, pessoal, o que Carl Jung está falando aqui? Ele está falando de espiritualidade, porque ele descobriu que todas as pessoas têm essas espiritualidades dentro dela. Entende? Ele não está falando de religião, mas alguns grupos que é da psicologia não aderem muito a Carl Jung por causa disso, porque ele disse que ele está trazendo religião. Entende? Mas para que ele não fosse confundido assim, ele criou esse conceito, é inconsciente coletivo. Mas ele está falando de espiritualidade, das coisas que acontecem, a função sonho, projeções astrais, intuição, percepção, entendeu? Ele está falando disso, que é que todas as pessoas no mundo todo têm essa mesma característica. Ele diz essa mesma característica comum de toda a humanidade. Toda a humanidade tem isso. Então, ele estava vendo a espiritualidade, pessoal. Ele estava estudando a espiritualidade. Carl Jung. Aí ele criou esse conceito do inconsciente coletivo, né? Ele fala que é formado por imagem arquetípica, que são símbolos. Então, quando a gente sonha, a gente vê imagem. A gente só vê imagem. Às vezes são pouco que tem fala explicativa, né? Ele diz são símbolos que é o conceito que desbota o mesmo efeito em todos nós. Tá vendo? Então, todas as pessoas sonham e às vezes tem o mesmo sonho. Ela pode ser diferente, às vezes tem o mesmo sonho, compartilha do mesmo sonho que estava sonhando. Então, existe uma ligação aí na espiritualidade, no mundo astral, que estamos ligados, conectados a essas coisas. É o que ele fala, que é o inconsciente coletivo, né? Por isso que diz coletivo, está na coletividade. Aí ele fala assim, fala mais. Assim, Carl Jung trouxe uma nova ideia do conceito de sincronicidade. Sabe, pessoal? Eu vou até falar aqui, parece que eu ainda não falei sobre esse conceito de sincronicidade. Mas que é o quê? É quando uma pessoa está na mesma sincronia do universo. Pessoas que vê números iguais, pessoas que... ele dá um exemplo aqui, ó. A sincronicidade, que é quando às vezes sonhamos com algo que ainda não rolou. Ou então sonhamos com alguém e sem querer encontramos naquele dia. Tudo isso reforça essa conexão que compartilhamos com os outros. Então, pessoal, você sonha, premonição, aquilo que não rolou, ainda não aconteceu, vai acontecer, aí depois acontece.
é o quê? Que as pessoas chamam de premonição, né? Ou então você sonhar com alguém, você sonhou com alguém que estava passando por um lugar, aí depois você, passando pelaquele lugar, você encontra a mesma pessoa naquele lugar. No mesmo exato horário, no mesmo exato local, você encontra com a pessoa. Aí você disse, nossa, eu sonhei com essa pessoa e agora eu me encontro aqui com ela no mesmo lugar. Entende? Foi o quê? Uma premonição do que você viu, do que ia acontecer. Você ia encontrar aquela pessoa. Entende? Então ele fala que existe essa sincronicidade desse, sonho, dessas coisas que aparecem como imagem, né? Que ele diz que aparece como imagem. Aí você está passando em um lugar, você sonha e depois você encontra com a pessoa naquele mesmo lugar. Entende? Ele aí fala o quê? Tudo isso reforça a conexão de compartilharmos um com o outro. Então, ele viu que há essa sincronicidade que a gente compartilha essas coisas até no sonho inconsciente, né? Porque é no mundo astral, é uma coisa intangível, mas a gente está compartilhando. A gente pode ver essas coisas no sonho, entendeu? Então, isso que ele fala que é o conceito que ele trouxe, uma nova ideia de conceito que foi a sincronicidade também. Porque quando ele descobriu a espiritualidade, ele colocou o conceito do inconsciente coletivo. Aí depois ele viu que nesse inconsciente coletivo, que era que as pessoas sonhavam com a mesma coisa, poderia ser até de diferente cultura, né? Pode ser um africano, um europeu, mas ele sonhava como eu estou sonhando aqui também. Então, Carl Jung viu que existia ali uma sincronicidade. Entende? O universo estava trabalhando com uma sincronicidade. Então, ele trouxe também esse conceito. Entende, pessoal? Que depois, futuramente, aí eu vou fazer um vídeo destrinchando esse conceito de sincronicidade. Mas você deu para entender, né? Que é o quê? É quando a gente sonha, uma pessoa sonha que a outra sonhou. E depois se encontra no mesmo lugar que vocês sonharam. Entende? Agora, pessoal, eu pergunto. Existe a pergunta que eu coloquei, será que tem coisas espirituais por detrás aí desse conceito? Tem, né, pessoal? Porque sonho lúcido, projeção, são coisas espirituais. É isso que eu estou falando, é espiritualidade, não significa que é religião. Você não pode ter grupo nenhum, mas se você estuda sobre isso, você vai saber sobre essas coisas. E é uma coisa que está dentro de você, está dentro do seu ser. Entende? É isso que ele estava estudando aí, Carl Jung, né? Batalhando. Eu gosto dele, esse conceito da psicologia dele, né? Aí ele fala assim, por isso estar conectado aos próprios sonhos é útil. É útil, tá vendo? As visões que vêm à noite, podemos pesquisar o nosso arquetípico e entendermos quais os símbolos se repetem no sonho, para que possamos trabalhar ele dentro de nós mesmos. Quando estimulamos através do corpo mental ou visual, podemos trazer inúmeros benefícios para o dia a dia. Entende, pessoal? Então ele fala que é muito útil estar conectado com o seu próprio sonho, né? As visões que vêm à noite, podemos pesquisar o nosso arquetípico. Então ele criou também outro conceito que são o quê? O arquetípico, que ele vai falar aqui mais embaixo, eu vou ler aqui, né? Então ele fala que a gente podemos pesquisar através de símbolo, porque o que aparece lá no nosso sonho são imagens, símbolos que representam alguma coisa aqui, entendeu? Ele diz
Quando estimulamos através do campo mental e visual, podemos trazer inúmeros benefícios para o seu dia. Aí o que é que ele fala mais aqui? Por isso Carl Jung aprimorou essa ideia e afirmou que o inconsciente é a parte que não sabemos sobre nossa própria essência. Então, ele aprimorou isso, né? Essa ideia e afirmou que o inconsciente é a parte que não sabemos sobre nossa própria essência. Faz parte da nossa essência, esse inconsciente, né? Aí ele fala, dessa forma, comportamento e sentimento é expressão que não controlamos conscientemente. Reside nessa parte. Por isso não conseguimos acessar essa parte sozinho. Entende, pessoal? É uma parte que está lá no inconsciente da pessoa, né? Que faz parte da essência da pessoa, que vem trazendo com quê? Você vai se comportando, sentimento, comportamento e expressões que não se controla com a consciência. Você automaticamente você já está se comportando, né? Ele aí fala, por isso não conseguimos acessar parte sozinho. É preciso o quê? Fazer um estudo para analisar os símbolos que você sonhou e descobrir ali o que é que está, o seu inconsciente está querendo falar. Porque o inconsciente ele está falando diariamente. Ele está falando. Só que a gente não percebe porque é através de símbolo, né? E é preciso trazer o significado, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? O inconsciente coletivo é formado por certos elementos do arquetípico, como persona, né? Ânima, ânimo, self, ego, sombra e inconsciente coletivo. A gente está falando sobre inconsciente coletivo aqui. Ele diz que são formados por esses elementos, né? O inconsciente que é formado por esses elementos dos arquétipos que são a persona. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre a persona, né? Mas aí tem o ânimas e ânimos, tem o self, o ego e a sombra. E o inconsciente coletivo, que a gente está falando, né? Ele diz, faz parte das principais estruturas. Então, são a estrutura da personalidade. Então, ele diz aqui que esses conceitos que ele está trazendo aqui, que é persona, ânima, ânimos, self, ego, sombra. Sombra também eu já falei aqui, não foi? Inconsciente coletivo que eu estou falando agora. Ele diz que faz parte da principais estrutura da personalidade da pessoa, né? Aí ele fala o que mais? Já os elementos do arquetípico são. Então ele vai dar o que a pessoa sonha, né? Tem símbolo lá que as pessoas sonham do arquetípico. Esses arquetípicos são o quê? São aquelas símbolos que é produzido mentalmente, que é trazido através do sonho, né? Ele diz assim, quais são esses arquetipos? Explorador, ele diz que representa nova experiência ou aventura. Então, o explorador, na hora que você sonhar com um explorador, a imagem, representa o quê? Que você tem nova experiência e aventura. Rebelde representa questionar normas e padrões. Então, como você sonha rebelde lá, com a rebeldia, representa isso.
Ele diz mágico representa a busca do conhecimento oculto para a transformação pessoal. Então, mágico representa isso. É revelar as coisas ocultas, né? Conhecimento para o sua busca de conhecimento pessoal. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? O quarto, herói, representa coragem e determinação, né? Quinto, amante, representa a busca pelo amor e pela paixão. Sexto, comediante ou bobo da corte. Isso são tudo, pessoal, representações que as pessoas sonharam, que sonham ainda, e que representa isso. Se você sonhou isso, isso vai trazer esse tipo de representação. Então, comediante, você sonhou com comediante ou um bobo da corte, representa humor e alegria. Sétimo, pessoas comuns, representa simplicidade e rotina. Representa que você é uma simplicidade que você está procurando rotina. Oito, cuidador, representa dedicação ou bem-estar, né? Aí 9, governador, representa autoridade e liderança. 10, criador, representa criatividade e imaginação, né? Aí ele fala que 11, inocente, representa pureza, ingenuidade, né? Aí sábio é o 12, né? Representa conhecimento e sabedoria e compreensão. Então são 12 arquetípicos, esses aí são 12 arquetípicos que ele viu que as pessoas sonham com algum desses arquetípicos ali, que representa aqui para a gente essas coisas. Entende? Se você sonha lá com um comediante ou bobo da corte, aparece uma imagem lá, você representa o quê? Humor e alegria. Né? Você sonha lá, ele diz que as pessoas sonham mais é com o quê? Com o rebelde, né? O herói, a pessoa sonha mais com o herói, que representa coragem e determinação. Então, quase a maioria dessas pessoas sonha com esse herói. É o que as pessoas mais sonham. Entendeu? É isso, pessoal. Você entende agora o que é o inconsciente coletivo? Ele está falando de quê? Da espiritualidade da pessoa, que a pessoa tem sonhos, pode ser de diversas... essa pessoa pode estar em qualquer cultura, mas ela vai sonhar a mesma coisa que a gente sonha. Então, ele denominou isso como o quê? Como um inconsciente coletivo, que é trazido como uma sincronicidade. Então ele viu que existia ali uma sincronicidade dessa espiritualidade na humanidade. E ele também trouxe o quê? O arquétipo, que são os símbolos que as pessoas mais sonham, que são esses 12 símbolos que representam alguma coisa. Entendeu, pessoal? Por isso que ele fala que o inconsciente coletivo é formado por certos elementos arquetípicos. Então, são formados por isso. A imagem aparece lá. Aparece lá um herói, aparece lá, sabe? Que vai, quando você voltar a sua consciência dos sonhos, você aí vai procurar a interpretação daquele símbolo que você viu, que vai representar alguma coisa na sua vida, pessoal.
Entende? Então, isso que como é que se diz? Que é o inconsciente coletivo que Carl Jung traz aqui. E ele viu que isso faz parte da espiritualidade. Foi por isso que ele descobriu a espiritualidade. Faz parte da espiritualidade da pessoa. Entende? Ele viu que isso acontecia com todo mundo, de todo tipo de religião, de diferente país, cultura. Ele viu que acontecia a mesma coisa. A pessoa tinha espiritualidade. Então, espiritualidade é uma coisa universal, não é um grupo religioso. Entende? Você é que pega a sua espiritualidade e vai para o grupo religioso. É o que eu falo sempre aqui. Entende? E isso, os psicólogos deveriam entender isso, né? Que ele está falando de espiritualidade, não está falando aqui de psicologia, mas a psicologia também tem espiritualidade. Porque quando você vai cuidar de uma pessoa lá no divã, você está falando com que pessoa ali? Com essa pessoa, o homem carne ali? Não, você está falando com quem? Com a consciência da pessoa. Então, tá vindo tanta consciência subconsciente e inconsciente da pessoa. Você está falando com um ser que é espiritual. Você não está conversando com o corpo ali. Agora, só que a pessoa, para entrar lá no seu consultório, ele precisa ter um corpo. Porque espírito, você não vai atender espírito. Você já viu? O espírito entra aqui, bora, seu espírito. Entre aqui que eu vou lhe atender aqui. O que é que se está passando com você? Você não vai poder. Então, ele precisa de um corpo. Então, o espírito daquela pessoa precisa de um corpo. Aí ela vai com o corpo. Entende? Que ao mesmo tempo que ela tem sensação do corpo, ela tem sensação do mundo espiritual. O espírito dela. Então você está cuidando o quê? Do ser da pessoa espiritual. Porque se ela cuidar, ela se equilibrar espiritualmente, ela vai, o corpo dela ela vai estar equilibrado. Entende, pessoal? É isso que às vezes os psicólogos não entendem aí. Não entende que ela não está cuidando de pessoa física. Entende? E aí é por isso que não resolve as coisas aí. Passa para enfiar remédio no corpo da pessoa. Vai o quê? Vai dar aqueles mata-leão, né? Diz que é derruba-leão. É para a pessoa ficar mais tranquila, porque alguma coisa do psique dela está se manifestando no físico. Então ele diz, é coisa do físico ali, dá o remédio para ela. Mas não resolve o problema, porque o problema lá é da consciência da pessoa. Entende? Para trazer a compreensão dali. Entende, pessoal, agora que tem coisas espirituais aí, o conceito de inconsciente coletivo, que ele está falando da espiritualidade. Mas só que ele criou o conceito, ele colocou outro nome, não colocou espiritualidade, porque ele sabia, né, pessoal, que nenhum dos psicólogos ia aceitar isso. Não, isso é religião. Isso a gente não se mete. A gente não mete o bedelho. Como é que não mete? Você vai cuidar de que pessoa no consultório, pelo amor de Deus? Entende? É isso que os psicólogos não entendem. Tá certo? Agora, a minha pergunta é, será que a Bíblia traz sobre esse sonho, essas premonições, essas coisas que aconteceu também? Tem coisa, a Bíblia fala sobre essas essas coisas inconscientes lá da espiritualidade, que a pessoa sonha a mesma coisa que a outra pessoa sonha? Será que a Bíblia fala sobre isso, pessoal? Eu acho que os evangélicos sabem que fala, né? Vamos ler aqui na Joel 2:28. Vamos ler aqui na Bíblia. E depois disso derramarei
do meu espírito sobre todo o povo. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonho e os jovens terão visões. Olha aqui, pessoal, já é uma profecia de que esse espírito, a espiritualidade, ia ser derramada sobre todo o povo. Então, por isso que Carl Jung observou 80 mil sonhos em vários tipos de, de pessoas de várias nações, religiões. Ele observou que o povo tinha essa mesma espiritualidade. Tinha mesmo essa, sonhava com as mesmas coisas, sonhava, ele viu. Por quê? Já tinha na profecia que ia ser derramado o Espírito. E que as pessoas iam ter sonho, iam ter visão, né? Ia profetizar. Já era da profecia. Entendeu agora, pessoal? Por que a espiritualidade não tem nada a ver com religião? Aí ele diz aqui em Gênesis 41, verso 12. E estava ele conosco, um jovem hebreu, servo capitão da guarda, e contámos-lhe o nosso sonho, e ele nos interpretou cada um conforme o seu sonho. Então, pessoal, o jovem era o quê? Era Daniel, né? Que Daniel foi revelar o sonho lá de Nabucodonosor, né? Então, Daniel sonhou a mesma coisa que Nabucodonosor sonhou e trouxe o entendimento do sonho dele. Entende? Então, tem uma sincronicidade. Houve o mesmo sonho, foi o que Carl Jung estava falando lá. A sincronicidade é quando uma pessoa sonha aquilo que vai acontecer, ou sonhou com alguém. Aqui, ó, ele diz assim, sonhou com alguém, né? Sonhar com algo ainda que não rolou. Ou então sonhar com alguém e sem querer encontra esse alguém. Então, ele sonhou isso ali. Como é que se diz? Daniel, né? E ele aí interpretou aquele sonho de Nabucodonosor. Então, existe aí uma sincronicidade que a pessoa pode sonhar o mesmo sonho e a outra trazer a interpretação do sonho. Aconteceu aqui com a irmã, que a irmã sonhou a parente dela que tinha os homens correndo atrás dela, querendo procurar ela, já tinha perdido ela de vista. Por quê? Estava na mesma ligação, que era parente, e sonhou com a coisa, entendeu? Aí, o que é que ele diz aqui? Jó 35:15. E em sonho ou visão noturna, quando cai no sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então, Jó fala aqui que isso acontece com os homens, o sonho é a visão noturna, né? Ele diz que é uma visão porque aparece no sonho, né? Quando cai no sono profundo sobre o homem e adormece na sua cama. Então, toda a humanidade, pode ser de qualquer grupo religioso, pode ser de vários países, todo mundo sonha, e isso é uma coisa que faz parte da espiritualidade da pessoa, porque a pessoa é espírito, pessoal. Esse sonho nada mais é do que o seu espírito adentrar ao mundo espiritual. Entende? Aí quando a gente vê lá a imagem, aí quando a gente retorna, a gente tem as imagens, o cérebro é tão limitado, o nosso cérebro, que só consegue lembrar assim, de alguns símbolos, de algumas coisas. Eu lembro que tinha assim, tal, alguma coisa. Aí você consegue lembrar para poder interpretar. Você vê, a nossa consciência lá trabalha mais ampla.
no mundo espiritual. Mas aqui a gente trabalha limitado, só através do nosso 5 sentidos. É por isso que às vezes o seu cérebro começa a trazer coisa, merisma, são chamados merisma, traz aquele merisma do mundo espiritual, e você começa, poxa, eu sonhei com isso, eu vi um prédio assim, aí eu passava em um lugar, sabe? Você começa a relembrar. Mas a projeção, o sonho lúcido, às vezes a pessoa traz verdadeiramente lá do mundo espiritual. Ou então pessoas que tiveram EQM. Ele traz com convicção a coisa viu. E parece que ele naquilo não esquece da medida, porque ele traz bem vívido mesmo, entendeu? Mas às vezes sonhos ou visão noturna, que é o quê? Ele fala que essa visão noturna aqui é o quê? Isso são o quê? O sonho lúcido. Você está bem lúcido lá. É igual como você está acordado aqui, você está acordado lá no mundo espiritual e vendo tudo. E aí, disse, visão noturna, quando cai no sono profundo sobre o homem e adormece na cama. Entende? Jó viu isso. Jó experimentou isso. Entende? A pessoa tem sonho. O sonho é mais aquilo que aparece algumas imagens assim. Mas a visão noturna mesmo, a visão que é chamada aqui de sonho lúcido ou projeção, é que você está lá, vívido, você está vendo nitidamente como você está aqui nessa realidade, entende? Aí quando você volta, você lembra, não esquece jamais daquilo, porque aquilo estava muito vívido na sua mente. Mas os sonhos vêm como, às vezes as pessoas pensam, vem como uma imagem, só aparece uma imagem, aparece um arquetípico desse aqui, ó, como o criador, o governador. Aí eu vi assim que eu era um governador, entende? Então, foi o que aconteceu com Daniel ali. Daniel sonhou o mesmo sonho que Nabucodonosor sonhou. Então, existe uma sincronicidade ali do sonho da espiritualidade querendo revelar. Então, ele sonhou, Nabucodonosor sonhou, e Daniel também sonhou. Aí, para o quê? E aí Daniel trouxe a interpretação do sonho, né? Que é o trabalho da espiritualidade. Você não viu que a espiritualidade faz isso? Agora, você entende, pessoal, que a gente tem que tirar a essência? Agora eu vou colocar lá, no texto lá, inconsciente coletivo. Aí vai dizer, isso não tem na Bíblia. O conceito, o nome não tem mesmo. Você pode procurar aí nas 66 livros, aí procurar, você não vai achar. Mas o que é que está falando a essência do inconsciente coletivo? Está falando do processo da espiritualidade mental que a pessoa sonha, tem projeções astrais, tem sonho lúcido, que aí traz a interpretação desses arquetípicos, que são aquelas imagens que aparecem no sonho. Você entende qual é a essência do inconsciente coletivo? Agora eu pergunto, tem na Bíblia ou não tem? Sonho. Olha o sonho lá de Daniel. Ele diz que os jovens terão sonho, terão visões. O Jó falou que o sonho é uma visão noturna, é quando o homem cai profundamente. Tem na Bíblia ou não tem, pessoal? Você entende? É essas coisas que eu falo que a maioria dos evangélicos não entende. A gente tem que tirar a essência que existe. Eu vou colocar lá o título lá. Inconsciente, aqui, ó, vou colocar esse título aqui que eu coloquei, ó. O que é inconsciente coletivo? Será que tem coisas espirituais aí? Será que tem coisa? Ele vai dizer, não, isso
Esse inconsciente, esse nome inconsciente coletivo não tem na Bíblia, não. Você entende, pessoal? É esses estudos que eu venho tirando para tirar a. Como é que se diz? A ignorância das pessoas, pessoal. As pessoas estão muito ignorantes aí, pessoal, em relação a isso. E até o meio que é usado isso, os psicólogos, também. Isso ele está falando de espiritualidade. Ele está falando de espiritualidade. Por quê? Ele diz assim, ó, lá no... e paralelo a isso, analisou inúmeras religiões, né? E descobriu, assim, a espiritualidade na qual todas as pessoas carregavam a mesma característica em comum de toda a humanidade. Então, toda a humanidade tem essa espiritualidade. Eles carregam isso. Toda a humanidade. E assim surgiu o conceito do inconsciente coletivo. Aí, ó, aí foi que ele colocou o nome lá. Não colocou espiritualidade, mas colocou inconsciente coletivo, que é formada por imagem arquetípica, que são símbolos que o conceito que desperta o mesmo efeito em todos nós. Então, ele está falando disso, está falando de espiritualidade, esse inconsciente coletivo. Está falando dos sonhos que toda a humanidade do mundo todo, pode ser de qualquer religião, ou de qualquer país, cultura, pode ser de qualquer... Ele está tendo esse conceito da espiritualidade. Entendeu agora, irmão, o que é inconsciente coletivo? E principalmente os psicólogos, os analistas aí, né? Os terapeutas, como é que se diz? Tem que ver isso, porque Jung estava ali falando da espiritualidade que existe em todos nós, que a Bíblia fala lá, que é o derramamento do Espírito, que aí começa, a pessoa começa a ter sonho, e as pessoas já tiveram. Você viu Daniel, teve o sonho do Nabucodonosor. O Jó fala lá que a gente tem sonho e visão noturna quando a gente cai no profundo sono. Então, todas as pessoas têm isso. O homem, isso é normal do homem, porque o homem é espírito. Então, ele vai para o mundo espiritual e quando a visão espiritual dele abre lá no mundo espiritual, ele vê algumas coisas, ele vê algumas imagens, né? Que aí é trazida aqui para a gente como o quê? Como sonhos. A seu cérebro começa a reproduzir aquela imagem. Eu vi isso assim. Aí começa a reproduzir. Mas verdadeiramente é seu espírito trazendo coisas do mundo espiritual. E é por isso que muita gente aí já tem até negócio que quer acessar onde fica esse registro acártico, né? Que é o registro onde fica toda a vida da pessoa, o sonho, a ancestralidade da pessoa, porque todas essas coisas a gente carrega dentro da gente, no nosso inconsciente. É o que ele está falando aqui, pessoal. Então ele está falando de espiritualidade. Entende? Aonde ele também trouxe o conceito, a ideia de sincronicidade, que é quando uma pessoa sonha o mesmo sonho, a outra pessoa interpreta aquele sonho. Entendeu, pessoal? Isso é o quê? Que ele trouxe esse conceito de arquetípico também e trouxe o conceito de sincronicidade. Né? Pessoas que estão vendo números iguais aí, eu sou um deles. Eu sou um deles que eu não paro de ver números iguais. Toda vez que minha irmã, minha mãe vem perguntar aqui o horário, eu olho, tá lá 11:11.
Aí 12 é 14. Eu sempre vejo esses números iguais. É o universo o quê? Tentando tá, você está em sincronicidade com o universo. Quer dizer que a sua espiritualidade, você está em sincronia com o universo, com a sua espiritualidade. Quando a pessoa está olhando esses números iguais. Entende? Então, é um sinal de que você tem a conexão. É o que ele fala aqui, ó. Tudo isso é reforçado com a conexão que compartilhamos um com os outros. Então, é o universo, todo mundo está interligado, então é uma conexão que todos nós estamos compartilhando. Entende agora, pessoal, o que é o inconsciente coletivo? Entende agora? É por isso que ele fala. Ele fala que como é que se diz? Ele fala que podemos pesquisar o nosso arquetípico. Então, são aqueles 12, né? Herói, né? E entender quais os símbolos se repetem no sonho. Então, você vai ver qual é o símbolo aquele que está repetindo no sonho, para que possamos trabalhar ele dentro de nós. Então, está dentro de nós, né? Quando estimularmos através do campo mental e visual, podemos trazer inúmeros benefícios para o dia a dia. Você vai começar a entender o que o universo quer para você. Ele está querendo guiar você. Entende? Querendo mostrar coisas. Mas o universo, ele fala assim, por imagens, símbolos, que é trazido para você. Entende? Ele fala com quem? Qual é a pessoa que ele fala que sai do corpo? Qual é a pessoa que sai? Sai a sua consciência, seu espírito que vai para o mundo. Aí ele fala lá com você. Entende? Mostra lá a imagem. Mas só que quando a gente volta para o corpo, você sabe, né, pessoal? A gente sai do corpo todo dia, toda noite que a gente dorme, a gente sai do corpo, né? Agora, umas sai vendo nitidamente, outras não. Acontece só o quê? Acontece assim, só de um sonho, alguma coisa, lembrar de alguma coisa. E aí quando ele volta para o corpo, aí não começa mais a lembrar de quase nada. Pouquíssima coisa lembra do sonho. Entendeu, pessoal? É isso que ele está falando. Que vai servir. Mas se você tem que estimular o quê? O campo mental e visual. O quê? Qual é esse visual? É o terceiro olho, que vai abrir a visão espiritual. Para você perceber as coisas lá, entendeu? E aí é por isso que ele disse aqui que por isso Carl Jung aprimorou essa ideia e afirmou que o inconsciente é parte que não sabemos sobre nossa própria essência. Não sabemos porque está lá no inconsciente e é preciso trabalhar essas coisas para você acessar. Trabalhar o quê? Trabalhar, abrir a visão espiritual. Porque é seu espírito que precisa ver. Entende? É isso que eu falo. É isso que eu falo. Como é que um psicólogo vai dizer lá que ele vai atender? Ele está pensando que está atendendo a pessoa ali de carne normal. Está pensando que as coisas que a pessoa sonhou tá vindo do cérebro dela. Não é, pessoal. Tá vindo da essência dela. E qual é a essência dela? É a consciência dela. É o ser espiritual dela. Então, essas coisas tá vindo lá da essência dela. Então, quando você vai descobrir, vai conversar com a pessoa no consultório, isso é para os psicólogos, viu? Vai conversar com a pessoa do consultório. Você está conversando com um ser espiritual que teve coisas espirituais que ele está
Está lá tendo um relacionamento e está trazendo para aqui, para o mundo físico. Aí você vai pensar que é da mente da pessoa. E aí quando a pessoa contar alguma coisa aqui, você vai achar até a pessoa, essa pessoa é louca. Eu vou mandar ela para o psiquiatra para tomar um remédio. Entende, pessoal? Se for um psicólogo, um terapeuta que não tem essa visão espiritual, ela vai fazer isso com a pessoa. Vai mandar a pessoa para tomar remédio. Porque as coisas que vê lá no mundo espiritual, que ela está conversando com um ser espiritual, o psicólogo ele não sabe que está conversando com um ser espiritual. Então, está trazendo coisas, memórias, o arquetípico, né? Que são formados esses sonhos. Ele está trazendo coisas do mundo espiritual. E você vê que coisa lá no mundo espiritual é tudo embaralhado, é tudo confuso. Você precisa fazer o diagnóstico e elaborar aquele sonho e trazer a interpretação daquele sonho. Não dizer que a pessoa está doida, tá? Entende? Porque o ser espiritual lá, tudo lá no mundo espiritual, é tudo você vê assim, aleatoriamente. Porque de acordo com o que a pessoa pensar lá no mundo espiritual, ela aparece em um lugar. Se eu pensar aqui na França, ela vai estar lá. Se eu pensar na África, ela vai estar lá na África. Porque lá no mundo espiritual não existe tempo nem passado. Não existe lá futuro. Lá não tem futuro e presente. Tudo está acontecendo naquele momento. No momento que sua consciência pensar, você vai aparecer. Entendeu, pessoal? É isso que os psicólogos têm que se atentar aí, viu? Então, é por isso que a Bíblia fala também sobre sonhos para os evangélicos, né? Que Jó fala aqui, 35:15. Em sonho, em visão noturna, quando cai no sono profundo sobre o homem e adormece na cama. Então, esse sonho, essa visão noturna, que é a projeção astral, é o sonho lúcido, acontece quando o homem cai no sono profundo. Né? É um profundo mesmo. Então ele vai mergulhar lá no mais íntimo das profundezas dele. Né? E adormece na cama. Entende, pessoal, o que é o arquetípico? O que é o inconsciente coletivo? Agora eu vou colocar lá, viu? Os evangélicos vão olhar assim, quem não estudou sobre isso, os evangélicos vão olhar, não, isso não tem na Bíblia. Não tem, você que está dizendo que não tem. Você sabe realmente qual é a essência que Carl Jung está trazendo sobre esse inconsciente coletivo? Entende, pessoal? Eu espero que fique claro aqui. Graças a Deus já me recuperei de ontem aí, da pressão, das coisas que aconteceu. Estou aqui me recuperando, mas estou gravando esse vídeo aqui para deixar aí para vocês meditarem sobre isso. E que Deus nos abençoe, a espiritualidade nos guarde e que a gente prossigamos nessa evolução da nossa consciência. Tá certo, pessoal? Um abraço. Até a próxima, se Deus permitir.